Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo os números de uma pesquisa que foi feita em São Paulo, ouvindo lá eleitores sobre as suas preferências para o Senado, para o governo e também para a presidência da República. E aí, claro que na internet tem muita chiadeira, porque aqui nós teremos alguns dados que divergem em relação a pesquisas de outros institutos divulgadas aí recentemente. É por isso que eu falo, tem pesquisa para todo gosto. Então avalie ideias, propostas, faça uma escolha tranquila, sem se sentir pressionado, né, votando com medo do outro, ou por ódio, por paixão. Ele tem que gostar de ideias, de projetos que de fato transformem os nossos estados. Eu sou de Minas Gerais, então esse vídeo aqui certamente vai chegar em muitas pessoas de São Paulo, mas também vale para deputado estadual, federal, presidente, senador. Eu, inclusive, como candidato a deputado federal, eu me sinto na obrigação de trazer propostas para que os eleitores avaliem. Não dá para você simplesmente votar sem avaliar isso, sem avaliar um pouco da história da pessoa. Então tudo isso, no meu caso, está no meu site williamjacob.com.br. Eu vou deixar um link para quem quiser acompanhar, deixar lá suas sugestões, mandar lá um WhatsApp se cadastrando, enfim, na nossa lista de contatos. Assim como quem quiser eventualmente colaborar com a nossa vaquinha. Uma campanha como a nossa, a primeira campanha, é importante. Quem puder ajudar a partir de R$10, colabore, assim como falar, da minha candidatura para amigos que moram ou votam em Minas Gerais. É muito importante, mesmo que você não seja de Minas, me ajudar divulgando. Isso é fundamental para que eu chegue lá em Brasília. E se você puder e quiser, me mande um zap. O DDD é 34, o número é 999771202 e você estará em contato direto aí comigo e pode me ajudar de forma voluntária nessa campanha, mesmo não sendo de Minas Gerais. Pessoal, é o seguinte, vamos trazer aqui então alguns dados da pesquisa Quaest, que ouviu 2.000 pessoas pessoalmente entre os dias 2 e 5 de setembro. A margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Vamos trazer aqui primeiro para o governo. O Haddad lidera na pesquisa estimulada, ele já está atrás na pesquisa espontânea. O Haddad aparece com 33, um ponto a menos do que ele tinha antes. Então, oscilou dentro da margem de erro. Porém, vejam bem a situação do Tarcísio, que é o candidato de Bolsonaro no estado, do Republicanos. Aparece com 20%, ele cresceu 6% em relação ao último levantamento. Rodrigo Garcia, atual governador do PSDB, aparece com 15%, ele aumentou 1 ponto em relação ao que tinha antes. Carol, da UP, aparece com 2%, Antônio Jorge 1%, Gabriel Colombo também 1%, Vinícius Poit do Novo 1%. Altino Júnior, Edson Mota, Elvis César não pontuaram. Branco, nulo e não vai votar, 15% dos entrevistados. Indecisos, 12% ainda. Então, um percentual alto, mesmo no cenário estimulado. Se somar aqui os dois, dá 27% de eleitores. Enfim, que isso aqui pode mudar completamente a eleição para o governo de São Paulo. Agora, vejam bem na pesquisa espontânea, que é quando o Instituto não apresenta a lista com os nomes e o entrevistado responde quem ele quiser, digamos assim, de memória, de forma espontânea. Tarcísio de Freitas lidera com 12, ele tinha 7, ele cresceu 5 pontos na espontânea. O Haddad tinha 6, cresceu 3, foi para 9. Outros, somados aqui, 7%, indecisos 71, uma queda de 9 pontos nos indecisos. Branco e nulo não vai votar, 2%. Vejamos agora cenário para o segundo turno. Eu tenho chamado a atenção que o Haddad, por conta da rejeição que tem, como prefeito, tentando a reeleição, perdeu em todas as urnas, teve menos votos do que votos brancos e nulos. Em 2018, saiu derrotado. Então, quer dizer, teve até uma pessoa que brincou nas redes sociais, mas é uma coisa séria, que o Haddad entregou São Paulo, a prefeitura, para o Dória, a presidência para o Bolsonaro, e agora pode entregar o governo de São Paulo para o Tarcísio, porque é um candidato com a rejeição alta. Não foi bem avaliado como prefeito. De lá para cá, a população sente, sabe o papel que ele se prestou na campanha de 2018, indo para a rua com a máscara do Lula da cadeia, mentindo que era candidato. Então o Haddad acabou naquele momento agradando muita gente, ok, mas muita gente tem uma rejeição e ele começa a sentir isso aqui nos cenários de segundo turno. Vejam bem, ele lidera no cenário 1 contra Tarcísio, 42 para o Haddad contra 36 do Tarcísio, uma vantagem de 6. Só que essa vantagem era de quanto? Ela era de 13. Então o Haddad caiu 2 e o Tarcísio cresceu 5. Branco nulo não vai votar, 12%, indecisos 10%. Agora vejam bem, Haddad contra Garcia. O Haddad tem 40 contra 35 do Garcia, 5 pontos de vantagem.
essa vantagem era de 9, ela encurtou 4 pontos de um levantamento para outro. O Haddad agora caiu 1 ponto e o Garcia cresceu 3. E ainda temos 16, branco, nulo e não vai votar, e 9% de indecisos. O Tarcísio contra o Garcia, né, um cenário mais difícil de acontecer, o Haddad fora do segundo turno, mas colocaram aqui, o Tarcísio venceria 32 contra 30, sendo que o Tarcísio cresceu 6 e o Rodrigo Garcia cresceu 1. Branco e nulo nesse caso aumenta, fica de 20%, e indecisos também, um percentual muito alto, 18%. Claramente o eleitor mais alinhado ao campo progressista tem dificuldade de se posicionar, né, nesse cenário, mas eu acredito que nesse caso o Rodrigo Garcia conseguiria talvez atrair um apoio maior e vencer o Tarcísio, mas aí é necessário ver, porque nesse momento quem mais cresce no estado de São Paulo é o Tarcísio de Freitas. Para o Senado, vejam bem a mudança que nós tivemos. O Márcio França ainda lidera, porém já empatado tecnicamente com o Marcos Pontes do PL. O Márcio França, nesse instituto, aparece com 25, ele tinha 29, caiu 4. E o Marcos Pontes cresceu 11 pontos, ele tinha 12, agora foi para 23. E a diferença entre os dois, que antes era de 17 pontos, agora está de 2. Né? Por isso que eu falo, a eleição pode mudar muito rápido. Então não adianta a gente ficar achando que está tudo resolvido, porque olha aqui, de 17 pontos, né, para um levantamento, o outro, um caiu 4, o outro cresceu 11, nós temos a diferença agora de 2 pontos, o Márcio França ainda liderando. Janaína Pascoal caiu 3, ela tinha 10, agora aparece com 7, Aldo Rebelo tinha 3, agora aparece com 2, Antônio Carlos com 1, mas antes dele aqui tem o Edson Aparecido com 2, Ricardo Milão com 1, Tito Belini também 1, Vivian Mendes 1. Aí tem outro aqui, Dr. Ascou com 0, Coletivo Socialista do PSTU 0, branco nulo não pretende votar 19, indecisos 17. Na espontânea para o Senado, aí também tem muita gente aqui que não definiu o voto de forma espontânea. Marcos Pontes lidera com 6, Márcio França com 5, outros 3, indecisos 85, branco nulo não vai votar 2%. Para a presidência da República, vejam bem, nós temos aqui no cenário estimulado Bolsonaro liderando com 37, ele cresceu 2, e o Lula vem empatado tecnicamente com ele em segundo com 36, 1 ponto de diferença, então dentro da margem de erro estão empatados. Ele caiu 1 em relação ao levantamento anterior. Ciro Gomes, diferente, né, do que muitos apostam, porque o Ciro passou a ser alvo de ataques os mais baixos possíveis, né, vindos aí do lulopetismo, também alas do bolsonarismo atacando o Ciro Gomes, né? O que está acontecendo contra o Ciro é algo assim, que chega a ser para muita gente revoltante, ver como que estão fazendo um terrorismo eleitoral, enfim, estão atacando o Ciro por conta de uma foto, né, em que ele cumprimentou o Bolsonaro no debate, fizeram maior ladainha por conta dessa foto. O Ciro já explicou o que aconteceu, que o Ciro cumprimentou todos eles que ali estavam, o Bolsonaro chegou e falou, olha, você vai deixar o Lula voltar, Ciro? E o Ciro brincou, falou, olha, é só você renunciar que eu ganho dele. Né, tudo ali, enfim, aí gerou uma risadinha, tiraram foto e ficam compartilhando isso, né, para tentar desqualificar não só a pessoa, mas o candidato Ciro Gomes, que tem lutado, né, viajado no Brasil, falando de ideias e propostas. Mas a gente sabe, né, que a estratégia do PT e do Lula é de tentar destruir a reputação de qualquer liderança no campo progressista que ameace na hegemonia a liderança daquele que é considerado por muitos quase que um semideus, né? Para alguns um deus de verdade, que é o Lula. Então Ciro Gomes não diz amém para o PT, não abaixa a cabeça, está aí criticando o PT, por que não? Ciro Gomes é o terceiro colocado, não é petista, não é aliado do Lula. Por qual motivo ele vai esconder os erros do PT no passado, que foram muitos, muitas contradições? Então o Ciro tem legitimidade para apontar assim o dedo na ferida em relação aos erros do PT, e o Ciro cresceu 2 pontos em relação ao levantamento anterior, tinha 7, agora 9. Simone Tebet também cresceu, tinha 3, agora 6, Vera Lúcia 1, Felipe Dávila, Sofia, Leonardo, Roberto Jefferson, Emael, Soraya não pontuaram. Branco e nulo 6, indecisos 5. Vejamos agora na pesquisa espontânea. Bolsonaro lidera com 31, ele cresceu 5. O Lula cresceu 1, aparece com 28, Ciro Gomes 3, outros somados 3, branco e nulo ou não pretende votar 2, vejam bem, indecisos 32, não respondem ninguém. Tem muita gente que está insatisfeita com essa polarização e que pode surpreender nessas eleições. Num cenário de segundo turno, né, testaram aqui apenas um, Lula derrotaria Bolsonaro 43-42, isso lembrando apenas em São Paulo. Então o Lula caiu 1, Bolsonaro cresceu 2 pontos,
branco, nulo 12, indecisos 3. Então, pessoal, números de São Paulo apenas, é bom sempre reforçar isso, mas vale a pena ficar atento como é que está a movimentação no principal colégio eleitoral, que é o estado de São Paulo, e o meu, que é o de Minas, é o segundo maior, e a gente tem que ver como ficarão as situações nesses estados. De todo jeito, se você puder compartilhar esse vídeo, vai nos ajudar muito a chegar em mais pessoas. Eu fico por aqui. E quem puder, então, se inscreva no canal, ative as notificações, porque tudo isso fortalece o nosso trabalho aqui no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal!